Escola Bíblica, lição 2. Saulo de Tarso, ou perseguidor. Texto áureo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Os nossos textos estão em Atos 9:1, Atos 8, de 1 a 3, Atos 22, de 4 a 5 e Atos 26, de 9 a 11. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, as encerrava na prisão. Atos 22. Perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Atos 26. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Aqui a gente tem uma boa visão de o que Paulo fez, né? O Saulo de Tarso fez. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nessa lição. Como fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra as pessoas simples, homens e mulheres. Sem qualquer compaixão, ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava os meios legais para atacar os cristãos. Por causa da sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram de fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. E por isso não via problemas em prender, arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Deixa eu ter certeza de que estou no lugar certo, sim. As ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças de morte em Atos 9:1 descreve Paulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, na cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Por isso, Nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição, em Gálatas 3:13. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças de morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Saulo de Tarso e Estevão.
Se por um lado Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito no judaísmo, com grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como o clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito, em Atos 6:10. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo, Atos 6, 5-11, 7:55. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, Atos 8:1, eles o apedrejaram até a morte, Atos 7:59-60. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro lado potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o evangelho, ou conhecidos como os países da cortina de ferro, continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. De fato, devemos sempre lembrar dos irmãos que são perseguidos de verdade e dar graças a Deus que no Brasil nós não somos perseguidos desta forma. Há uma perseguição velada, mas ainda podemos ser cristãos. Quando um sistema se volta contra a igreja, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com as mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Gálatas 1:13. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Atos 26, 10, 11. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Entre aspas aqui, um comentário, no início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda a sorte de perseguição e violência, assim como a igreja presbiteriana, batista, luterana, reformada, todos os movimentos cristãos sofreram perseguições dentro do Brasil. E hoje em dia, por ter essa coisa de permitir demais, o neopentecostalismo acaba se espraiando muito e fazendo muitos seguidores, tendo como teologia heresias, né? No início do movimento pentecostal no Brasil, os pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os primeiros pastores dos primórdios das igrejas Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nestes rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou a alto preço. A conclusão: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não. Essa foi a lição 2. Quem gostou, dá um curtir. Muito obrigado. Deus abençoe.